Simples, gente. O que é Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Parece muito simples, mas eu vou começar a colocar algumas problemáticas aqui. Primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro ponto que todo mundo levanta como problemática. Em quais livros bíblicos e cartas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é possível nós encontrarmos a palavra Trindade? Tempo! Agora você vai colocar aquele reloginho na edição. Sim, aí com você falando ainda. Agora você vai colocar... Nenhum. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Heresia, heresia! Não existe. Não existe Trindade na Bíblia. Aliás, obviamente existe Trindade na Bíblia, mas não existe a palavra Trindade na Bíblia. Então, as pessoas que não são adeptas da Trindade, elas se defendem dizendo, olha, é uma palavra que não existe na Bíblia. Nossa, mas que argumento mais michuruca. Se não existe Trindade na Bíblia, como é que você me explica isso aqui? Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz. Quem se movia sobre a face das águas? O Espírito. O Espírito. Ou seja, essa aqui é a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia. Em Gênesis. Não é lá no Novo Testamento, quando Jesus manda descer o Espírito Santo. É aqui, em Gênesis. Espírito Santo. Bom? Agora, não, legal, Gabriel, mas aí você está falando que o Espírito Santo apareceu aí, né? Onde que entra Jesus? Filho. Jesus entra no Novo Testamento, né? Não! Completamente errado. Jesus ele entra em, obviamente, diversas profecias, especialmente no livro de Isaías. Tudo isso a gente já sabe. Mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Jesus ele aparece em Gênesis, mesmo sem aparecer. Se a gente percorrer aqui a leitura do capítulo 1, a gente vai chegar no versículo 26, onde Deus vai dizer o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Olha aqui, ó. O que Deus falou? Façamos. Você nunca tinha reparado que Deus fala isso aqui no plural, né? Eu sei que não. Eu também nunca tinha reparado até sentar para estudar de verdade a Bíblia. Você não repara nesses pequenos detalhes. Mas esse façamos aqui dá a entender que, obviamente, Deus não está sozinho. Então nós entendemos que, no momento da criação, já existia uma trindade, ou seja, já haviam juntos Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso para nós é uma verdade absoluta. Existem diversos outros indícios, outros estudos que apontam essa verdade. A gente não consegue entrar no detalhe de cada um. Mas esse é o fato. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já é apresentada para nós logo lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Gênesis. Agora, a gente vai falar com um pouco mais de profundidade sobre cada uma das pessoas da Trindade, mas nessa aula eu quero que a gente se atente à Trindade no geral, a Trindade como um todo, tá bom? Obviamente, Pai é Deus. Quem é Deus, gente? Deus, ele não precisa ser explicado. Deus, ele é. Mas o que tinha antes de Deus? Não é da sua conta. Deus, ele é, ele sempre será e ele sempre foi. Então, Pai, nós sabemos que é Deus. Filho, Jesus. A gente vai falar com um pouco mais de profundidade sobre Jesus numa outra oportunidade. E o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força? Será que o Espírito Santo ele é um poder de Deus? Isso é o que muitas pessoas dizem. Né? Muitas pessoas falam que o Espírito Santo é um poder de Deus, é uma força que emana de Deus para nos ajudar a enxergar algumas coisas. Tudo isso é um pouco complicado, um pouco complexo e completamente errado. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. Como assim ele é uma pessoa? Alguém nunca tinha me falado isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode ser insultado. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode ser blasfemado. Agora, como que você entristece um poder de Deus? Como que você entristece ou insulta uma força sobrenatural e invisível de Deus? Não tem como. Você só consegue fazer isso porque o Espírito Santo ele é uma pessoa.
uma pessoa pertencente à Trindade. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele literalmente, ele é uma pessoa. E aqui a Trindade, ela começa a ficar um pouquinho mais complicada do que aquilo que a gente acha que é. A gente acha que é muito simples, mas na verdade não é. O que o Espírito Santo faz, gente? O Espírito Santo, vou colocar aqui para Espírito Santo, fica bem aparente. O Espírito Santo, ele fala, certo? Fala aos nossos corações, ele ensina. Aqui são algumas características do Espírito Santo, tá? Ele nos traz esperança, ele nos desperta. O Espírito Santo, ele faz várias coisas. Obviamente existem diferenças que a gente não consegue cobrir aqui, né? Por exemplo, o Espírito Santo hoje, ele funciona de forma diferente do que ele funcionava no Antigo Testamento. Porque quando Jesus ele é assunto aos céus, quando ele é morto, sepultado, depois ele ressuscita, e quando ele vai aos céus, ele manda o Espírito Santo como consolador, hoje o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo hoje, como consolador, ele tem um poder avassalador. E é diferente, se você ler tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, você vai ver que o Espírito de Deus, ele funciona, ele trabalha de formas distintas, porque hoje o Espírito Santo ele é muito mais, eu diria, muito mais, como que fala? Uma palavra aparente. Por incrível que pareça. O Espírito Santo hoje, ele se mostra muito mais. A gente vê claramente o trabalhar do Espírito Santo. Quando você é convencido do pecado, quando você passa lá por aqueles processos de justificação, regeneração e adoção da primeira obra da graça, quem te convenceu do pecado? Quem te convenceu do pecado? Obviamente Jesus, obviamente, né? Deus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalhou dentro de você através de algo que nós chamamos de graça preveniente. Nós não vamos falar sobre isso agora. Mas é o Espírito Santo que te convence. Ou seja, o Espírito Santo que falou ao seu coração, foi te ensinando ao longo do tempo, te convencendo, te trazendo esperança de que aquela sua vida não era uma vida legal mais, é por isso que você está aqui. Por isso que você está querendo ser discipulado, por isso que você está olhando para Deus com novos olhos hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou dentro do seu coração aquilo que ele tinha que trabalhar. O Espírito Santo, ele também nos dá poder. Como assim nos dá poder? E os dons espirituais? As pessoas que têm dom de cura, as pessoas que têm dom de revelação, as pessoas que têm dom de profecia, as pessoas que têm dom de pregar a palavra. O Espírito Santo está capacitando essas pessoas a fazer o quê? Lembra da aula anterior? Em que nós, como corpo de Cristo, nós agora, como igreja, muito bem ajustados, qualitativamente engajados na missão de fazer com que a missão de Jesus seja cumprida na terra, que é disseminar o Evangelho para salvar as pessoas, o Espírito Santo utiliza os dons para capacitar o corpo de Cristo a cumprir essa missão. Então, se você tem um dom de pregar, ou se você tem um dom de cantar, ou se você tem um dom de servir, não é à toa. É porque Deus, através do Espírito Santo, está te dando poder. Calma aí que, né? Você não é o Spider-Man. Vai estar capacitado através dos dons espirituais para você cumprir, ajudar a cumprir a missão que está destinada para a igreja. Lembra da aula anterior que nós falamos que se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja de Cristo, automaticamente você está com a responsabilidade de ajudar na missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Cristo morreu por nós para nos salvar. Então nós temos que salvar o máximo número de pessoas possível. Se você faz parte de uma igreja, quando eu digo igreja não é a física, mas é o corpo de Cristo, então você faz parte dessa mesma missão. Deus ele usa essa igreja, esse corpo, para contribuir na sua missão. Quem que te capacita para que você possa contribuir nessa missão? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te capacitar para que você consiga atuar nessa missão. Como que ele te capacita? Através dos dons espirituais, por exemplo. Então, se você tem um dom de profecia, se você tem um dom de ensino, de pregar a palavra, se você tem um dom de falar em línguas, enfim, todos são dons que o Espírito Santo te capacita para que você trabalhe ativamente nessa missão. Então, o Espírito Santo, sim, ele nos dá poder
para que nós nos engajemos nessa missão de levar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. O outro ponto do Espírito Santo é que ele nos dá conhecimento. Como que o Espírito Santo nos dá conhecimento? Através de revelação. Sabe aquela tia do coque que revela as coisas da igreja? Não é dela que eu estou falando. Não agora. Não é essa revelação que eu estou falando. Essa revelação que eu estou falando aqui é a revelação, por exemplo, da Bíblia. Das Escrituras Sagradas. Quando você lê as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo te capacita a entender o que está escrito aqui. Então ele te dá conhecimento e ele te dá a capacidade de entender o que está escrito aqui. Não é todo mundo que vai ler a Bíblia e vai entender como deveria entender. Por quê? Porque quem capacita você para entender isso aqui é o Espírito Santo. Sabe aquele ateu que estuda muito, que é um ateu declarado e que conhece a Bíblia de cabo a rabo? Ele também leu a mesma Bíblia. Mas ele não se abriu para ser capacitado pelo Espírito Santo para ter a mesma revelação que eu e você. Então, por isso não adianta ele conhecer a Bíblia de cor, mas não ter tido essa capacitação do Espírito Santo, porque não passou lá pela primeira hora da graça e assim por diante. Então, o Espírito Santo ele nos dá conhecimento para que a gente possa ter essa revelação. Agora, nós gastamos aqui um tempo considerável falando sobre o Espírito Santo, que acho que é muito importante a gente elucidar esse tema. Quando a gente vai estudar sobre os nossos artigos de fé da Igreja do Nazareno, a gente tira uma aula inteira para falar só sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo e sobre a Trindade juntas. Só o Filho, né, Jesus, que eu não quero falar agora, porque tem coisas importantes para nós tratarmos aqui, exclusivamente sobre Jesus. Mas, recapitulando aqui e voltando a falar sobre a Trindade, qual que é uma outra dúvida que pode surgir com relação à Trindade? Por exemplo, existe algum tipo de hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo? Por exemplo, o Pai é o chefe, o Filho é o gerente e o Espírito Santo é o executor? Existe uma hierarquia? Muito cuidado com essas coisas, porque a gente pode incorrer em grandes heresias, né? Não existe hierarquia na Trindade. E aqui que complica a coisa. Porque nós estamos falando de 3 pessoas na Trindade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós estamos falando de uma Trindade. Mas então, peraí. É uma Trindade ou são 3 pessoas? São 3 pessoas, mas uma só Trindade. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que são 3, é um. Porque onde o Pai está, o Filho está. Onde o Filho está, o Espírito Santo está. Nós não podemos cair numa heresia, por exemplo, de um pessoal aí que achava, talvez ache até hoje, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca estão juntos. Então existe uma tese aí que nós entendemos hoje como herética, né, que dizia que o Pai está no Antigo Testamento, por exemplo, o Filho está no Novo Testamento e o Espírito Santo está agora, após o Novo Testamento. Por que isso é heresia? Porque nós entendemos que os 3 estão constantemente juntos. Os 3 estão juntos. Lembra, em Gênesis, nós acabamos de ler aqui, os 3 estavam juntos aqui no primeiro capítulo de Gênesis. E os 3 vão continuar juntos eternamente. Essa é a Trindade. Mas como que eles podem ser 3 pessoas diferentes e ao mesmo tempo ser uma pessoa só? Essa é a grande dinâmica da Trindade que nós não temos condições de entender. Pelo menos não até nós sermos glorificados. Pelo menos não até Jesus voltar e nos levar com Ele. A gente vai quebrar a cabeça para tentar entender. A gente vai até tentar explicar. Mas no final das contas, acaba sendo um pouco inexplicável. E o entendimento da Trindade, ele se dá pela fé. Porque em teoria, não faz sentido. São 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo é a mesma pessoa. E não existe hierarquia, não existem funções. Olha, o pai faz isso, o filho. Obviamente, né, o filho morreu por nós, foi a ovelha muda levada ao matador, o Espírito Santo é o consolador, mas a gente não consegue separá-los em funções administrativas. Então, por isso é um pouco complicado nós entendermos. Uma vez eu vi uma imagem que eu acho que resume muito bem como que o Espírito Santo ele funciona. Eu não vou conseguir desenhar isso aqui, mas eu vou tentar. Nossa, eu realmente não vou conseguir desenhar isso aqui. Vou chamar o Marcos para mim desenhar isso aqui. O quê? Cara, tá parecendo uma ameba. Uma ameba. Essa primeira aqui ficou horrível. Mas vamos lá, gente. O que é isso aqui, Márcio?
Tá ruim mesmo, hein? Cara, não faço a menor ideia. O cara tá aqui e não consegue. Ó, isso aqui, gente, é um spinner. Ah, nunca que a gente ia acertar São um spinner. espírito. Sabe aquele brinquedinho de criança? A criança fica girando, fica girando. Eu vi um meme, cara, que resume muito bem o Espírito Santo. Ó, só que aqui eu fiz 4, gente. Poxa, ignora um. Esse spinner é 3. Ignora esse aqui, tá? Você tem aqui o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. São 3. Só que quando você gira o spinner, você consegue identificar cada um dos 3? Não, porque é como se as 3 coisas se tornassem uma só. Então, um spinner parado, nós conseguimos identificar a Trindade. Mas o trabalhar da Trindade, você gira o spinner. Eu devia ter trazido o spinner do meu filho, que teria sido muito mais eficaz do que desenhar. O spinner girando, ele mostra muito bem como que a Trindade funciona. Você não vai conseguir separar, você não vai conseguir enxergar separadamente, mas você sabe que os 3 estão ali. Então esse é o grande mistério, digamos assim, da Trindade. Amém? Isso aí, gente.